Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje nesse podcast a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto bastante perguntado, inclusive para mim, que já estou trabalhando na área de programação há algum tempo, como programador mesmo. Já trabalho há quase 2 décadas como programador. E o pessoal que está começando, há uma dúvida bastante comum professor, você, o programador, ganha dinheiro, né? Ganha-se dinheiro trabalhando como programador? E hoje nesse podcast, antes de falar isso daí, nesse podcast eu vou contar como eu fiquei muito rico, né? Como eu fiquei muito rico trabalhando como programador, tá? E antes de falar como que eu fiquei muito rico, eu vou contar uma história que aconteceu comigo esses dias, uma história bastante interessante, que eu acho que deve acontecer com você também que está escutando aí, que trabalha principalmente perto de pessoas que não conhecem de programação. Mas enfim, eu estava conversando esses dias aqui com a minha esposa, estava trabalhando aqui em casa, tá? Era de dia, não lembro muito bem se era uma quarta ou quinta, na parte da manhã, mas enfim, eu estava trabalhando aqui na mesa de casa, resolvi trabalhar aqui na mesa da sala, e ela me falou assim, olha, ela comentou alguma coisa para mim fazer, eu falei assim, olha, eu estou trabalhando no momento, e a hora que eu terminar aqui, eu faço, eu não lembro bem, é coisa de casa, uma coisa assim de casa, mas enfim. E ela falou assim, mas você está trabalhando? Né? E eu dei risada na hora, ela não entendeu muito bem, eu estava com meu fone de ouvido e fiz de conta que não escutei muito, dei risada e depois eu continuei trabalhando e depois fui fazer o que ela pedia. Mas o que me chamou a atenção foi esse fato dela ter me perguntado, você está trabalhando? Porque muitas pessoas que não são dessa área, não entendem nada o que você faz. Não entende e se perguntam e tudo mais. E isso me levou a uma reflexão sobre o modelo de trabalho e a forma que as pessoas... E como isso está mudando e a forma como as pessoas enxergam isso hoje. Porque pode estar sendo o seu caso que você possa estar enxergando até por questões de orientação familiar. Meu pai e minha mãe, assim, eles acham que a gente, para poder ganhar dinheiro, para poder trabalhar e comprar suas coisas, você realmente precisa estar lá numa fábrica, né, batendo cartão. E abrindo um parênteses aqui, eu já trabalhei 7 anos e meio numa fábrica, entrando todo dia às 7h20 da manhã e saindo às 17 horas, ok? E depois eu conto isso como foi trabalhar esses 7 anos e meio nessa fábrica, uma fábrica de aviões, de aeronave, aqui na minha cidade, São José dos Campos. Mas voltando à minha reflexão, eu refleti bastante sobre o modelo de trabalho e como que isso está influenciando na vida das pessoas que já estão na área e principalmente daquelas que estão para entrar, que talvez pode ser o seu caso nesse momento, né? Que esteja almejando aí uma carreira, uma vaga. Mas enfim, voltando a essa questão, a minha reflexão que eu tive é que eu estou sendo extremamente bem rico com isso. E nessa reflexão também me levou a lembrar de um livro que eu já li. É um livro que eu já li digital, eu li ele em PDF e depois eu comprei ele para o meu Kindle, porque o Kindle não se dá muito bem com PDF, enfim. Eu não me dei muito bem com o Kindle, com o PDF, mas não importa muito, tenho para o Kindle. E tenho também uma cópia física, um papel, tá? E lembrei muito, o livro, ele é o livro do Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por semana. É um clássico de quem está um pouco trabalhando nessa área de empreendedorismo, enfim, principalmente essa parte de empreendedorismo digital. Empreendedorismo sempre vai ser empreendedorismo, mas eu quero dizer mais quem está trabalhando nessa área de software, como é o nosso caso, coisas digitais, cursos, blogs, enfim, que é o meio que a gente está vivendo, eu e você está vivendo nesse momento. E esse livro ele conta sobre os novos ricos e conta também como muitas pessoas estão conseguindo ter uma vida de rico, antes de estar aí aposentado,
por exemplo, antes de completar aí os seus 60 anos, enfim, nem sei que idade que se aposenta, mas antes de completar os 35 anos de trabalho. E eu comecei a lembrar desse livro e me lembrar também como eu tive um choque. E ele conta, por exemplo, que esses novos ricos são pessoas que aproveitam o que ele chama de microaposentadorias, que tiram aí 2, 3 meses viajando ou estando para fora do país, ou até no Brasil mesmo, de repente num hostel ou no hotel simples, ou conhecendo bastante coisa legal, e ainda assim tendo a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Ou saindo, vamos dizer assim, saindo daqueles moldes que a gente está acostumado, que foi o molde que eu aprendi com os meus pais, que era que, olha, você precisa ir lá, você precisa fazer uma faculdade, você precisa arrumar um bom emprego, você precisa trabalhar numa boa empresa, ter o crachá, né, no peito, ser promovido, trabalhar lá sentado às 8 horas por dia. E esse livro eu tomei um susto. Na verdade, eu já sou um pouco rebelde nesse sentido, nessa causa, no bom sentido, né? E nunca fui muito para esse lado, apesar de trabalhar 7 anos e meio dessa forma, não foi muito prazeroso para mim. Mas a hora que eu li o livro e ele sistematizou isso, como ele sistematizou, ele colocou a forma que você pode chegar a ser um rico, e eu tomei um choque. Mas adiantando um pouco aí essa questão do conteúdo do livro, o que ele comenta, né? Ele fala o seguinte, que você pode ser rico sem ser, por exemplo, um milionário, né? Porque a gente acaba conhecendo muita gente que é, por exemplo, executivos que têm um alto salário aí de 120 mil reais por mês e estão aí sofrendo de problemas cardíacos, estão sofrendo aí de problemas familiares. Voa de jatinho, sim, eles voam de jatinho, frequentam restaurantes caros, mas eles estão presos lá com terno, estão presos aí com uma gravata a uma rotina de trabalho, eles estão presos àquela situação, àquela empresa. Então, o Tim Ferriss realmente vem quebrar esse paradigma e falar que você pode ser rico e que você deve levar em consideração outros modelos, outras variáveis para você colocar nessa fórmula da riqueza, como, por exemplo, a liberdade, como, por exemplo, fazer o que você realmente gosta. E aí ele entra num termo que realmente eu acho que você deve começar a prestar atenção, porque se a gente for pensar, trabalho, traduzindo de um termo bastante antigo do francês, que significa, portuguesando, vamos dizer, indo direto ao ponto, significa sofrimento. Tá? Então a palavra tem um significado lá numa palavra bem antiga de trabalho em francês que significa sofrimento. Então se a gente pegar essa palavra sofrimento, que significa hoje traduzindo para a nossa situação atual, que é, olha, eu vou lá então bater cartão, nada contra quem faz isso, por favor, tá? O único problema é fazer isso quando você não quer, e vice-versa, ou não estar fazendo isso quando você quer. Tá? Então não tenho nada contra, mas eu estou colocando o meu modelo de sofrimento, o meu modelo de trabalho que eu não gosto. Quer ir lá, bater o crachá, né, o cartão de ponto, fazer coisas que normalmente você não gosta. Às vezes você pode estar fazendo uma coisa que é burocrática, ou carimbando papéis, ou então isso significa que você está consumindo. E você também fica mais contente com o final de semana do que com o que você vem fazendo na segunda-feira. Isso é um ponto bastante complicado e eu respeito quem precisa fazer isso por questões de necessidade familiar ou uma necessidade temporária, mas realmente se você não gosta e puder escolher, não é esse o motivo. Mas ele comenta que, voltando à questão do Tim Ferriss, as variáveis, que você pode melhorar essa questão tendo liberdade, fazendo o que você realmente gosta e tendo essa possibilidade de misturar a liberdade e fazer o que você gosta com o ganhar dinheiro. Como, por exemplo, no meu caso, vamos fazer um exercício aqui, porque eu me considero muito rico, levando essas variáveis em conta,
Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho a minha empresa, tenho meus negócios, tenho os meus projetos, mas eu vou pegar um pouco antes, quando eu era um programador remoto, que pode ser talvez mais o seu caso, talvez você esteja um pouco distante dessa área do empreendedorismo, não entenda muito bem, mas enfim, vamos pegar um caso aí, vamos fazer um recorte da minha vida, em que eu estava trabalhando para uma empresa francesa, a Solvay, e no momento, na época que eu trabalhei para ela, foi a época que mais foi interessante, porque como a empresa ela tinha uma sede na França, em Lyon, na França, é uma empresa multinacional, eu acabava trabalhando remoto, né? E eu trabalhava num horário que era uma janela de horário, justamente para eu não trabalhar muito fora da janela de trabalho do pessoal, mas não era uma janela assim muito rígida, né? Eles estavam mais preocupados com o que eu estava fazendo em termos de resultado, né? E não como que eu estava fazendo, desde que obviamente desse resultado. E foi uma época que conheci uma cultura muito diferente, conheci pessoas extraordinárias, tive contato com todas essas pessoas, contato principalmente, que eu quero dizer, visual, síndico, físico, né? Tô aqui pensando em outras coisas, desculpa, recorta isso do áudio, do síndico. Mas enfim, corta essa parte, mas dessa parte aí de físico, né? Tive contato a outro idioma, outra cultura. Tive contato também a um salário onde era correspondente a ganhar em euros. Então vamos colocar aqui, lá um programador mediano vai ganhar 3.000 euros, mas a hora que você converte isso para o real, você vai ter, na cotação de hoje, mais que 10.000 reais. E 10.000 reais é um valor relativamente tranquilo para que você possa viver confortável. Obviamente que você não vai conseguir, dependendo do que você fizer, ser um milionário. Claro que você guardar todo o dinheiro e comer miojo, tudo bem, nada contra também. Mas se você tiver uma vida mais confortável, você vai conseguir ficar tranquilo. E eles estavam muito preocupados com o meu resultado, eles não estavam muito preocupados com a minha rotina. E isso era legal, que me dava liberdade, então, de geográfica, apesar da maioria do tempo eu estar trabalhando em casa, mas era uma atividade que, se eu quisesse ir para um shopping trabalhar, eu poderia, para um parque eu poderia, já fui inclusive, já trabalhei já na praia, não obviamente na areia lá com notebook, isso eu acho uma coisa de maluco, ninguém vai querer estar na areia com notebook, mas eu cumpri as minhas atividades e logo depois eu fui me divertir, não precisei ficar 8 horas sentado numa cadeira, eu fiz a minha atividade lá em 3, 4 horas e fui, né? Então é muito legal, isso ele te proporciona, agora voltando ao que o Tim Ferriss comenta, isso te proporciona essas microaposentadorias, coisa que no modelo normal aí que a gente está acostumado, você só vai ter o gozo disso só depois de 35 anos. Né? Não sei, depois procura no Google aí, quando teve essa questão da libertação dos escravos, em que todo escravo, no início aí dessa libertação, que todo escravo estava automaticamente liberto aos 60 anos de idade, vem daí essa conta, esses números não são por acasos, né? Só que virou a lei da piada, porque nenhum escravo chegava aos 60 anos, mas enfim, nós importamos essa idade de 60 anos e acabou ficando aí no nosso cotidiano, enfim, não preciso esperar até os 60 anos de idade para eu ter as minhas microaposentadorias. Então eu posso estar em contato com gente bacana, né? E também falando agora para o lado da tecnologia. Como que eu fiquei muito rico, inclusive muito rico também de conhecimento, quando eu tive essa necessidade. Meu sonho desde criança foi ser um inventor, né? Tanto que de inventor, eu fui trabalhar no INPE, Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, porque realmente queria ser pesquisador e inventar coisas diferentes.
mas eu acabei ficando 1 ano e meio lá. Isso é uma história para outro podcast, para outro vídeo, enfim, depois eu conto para vocês por que eu saí de lá. Mas a minha vontade sempre foi ser inventor. Eu acabei saindo de lá e indo trabalhar na Embraer, fazendo coisas que eu não gostava por questões de dinheiro. E lá que eu conhecia a definição francesa antiga de trabalho. E depois eu acabei saindo de lá, enfim. Mas voltando aqui, eu tive o prazer de ter uma busca do conhecimento e realmente fazer aquilo que eu amo, que é criar coisas e resgatar lá do fundo da minha vontade, né? O que você quer ser quando crescer? Eu respondi inventor. E resgatar lá do fundo esse sonho de criar coisas. Foi também aí, eu vou contar rapidamente, mas isso vale um outro podcast. Foi por isso que eu fui para a área, inclusive, de empreendedorismo, porque você, quando é programador, você acaba sentindo um prazer, né? Quase que se fosse um orgasmo mental de ver alguém usando aquilo que você criou, uma pessoa normal. E nessa empresa que eu estou atuando agora, essa minha empresa, a gente cria nesse exato momento, eu não sei até quando esse produto vai ficar no ar, mas enfim, nesse negócio que a gente tem nesse momento, a gente tem um software que a gente possibilita que as pessoas peçam comida online. E é muito interessante você pensar no impacto que esse software tem para as famílias, né? Porque é algo que você tem prazer em servir o próximo através daquilo que você gosta, tendo liberdade e ganhando por isso. Ou seja, é o melhor emprego do mundo. Ou, na definição do Tim Ferriss, do livro dele Trabalhe 4 horas por semana, você realmente é uma pessoa muito rica. Porque você consegue desfrutar de situações, você consegue desfrutar de momentos que talvez você precisaria trabalhar 35 anos para conseguir fazer, né? Aquela máxima que, olha, eu vou trabalhar aqui fazendo o que eu não gosto para depois, quando eu me aposentar, vou continuar fazendo o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto, né? Eu respeito muito quem trabalhando nesse modelo, quem já trabalhou nisso. Eu mesmo, como eu comentei, trabalhei 7 anos e meio trabalhando dessa forma. Meu pai se aposentou dessa forma. Mas hoje são outras épocas, são outras situações que você tem a liberdade, principalmente você que está agora nesse momento estudando programação e pensando nisso, tá certo? Então, para a gente estar fechando, é um áudio que é um pouco mais longo, mas está fechando essa linha de raciocínio. Se você gostou dessa definição dos novos ricos do Tim Ferriss, que é ter liberdade, fazer o que você ama e ganhar muito bem por isso, como que você pode conseguir, né? Como que você consegue chegar aí? Porque você realmente talvez pode estar numa situação que ou não está trabalhando no que gosta, ou está com dificuldade até de encontrar um emprego. Mesmo qualquer emprego que seja, pelo menos para você conseguir se virar por enquanto, mas como é que você consegue traçar esse caminho? Como é que você consegue chegar lá como um programador muito rico? Primeira coisa, não pensa muito no dinheiro nesse exato momento. O que eu digo é, pensa mais em doar do que receber nesse momento agora. Tem muita gente que chega lá na empresa já querendo ser o presidente da empresa em 1 mês de trabalho. Não é assim que você pensa. Você vai primeiro doar, porque é impressionante. Existe... tem gente que chama isso de lei do universo, já provaram até com equações quânticas, mas enfim, eu prefiro chamar da lei do retorno, tá? Quando você doa alguma coisa para alguém, você acaba recebendo, talvez até não dessa mesma pessoa, mas pode ser até de outra pessoa, de volta, mas multiplicado, porque você ajudou outra pessoa. Então, pensa que você está fazendo uma poupança quando você chegar nessa empresa ou prestando serviço para alguém. Primeiro, você tem que depositar naquela poupança, para depois aquela poupança começar a render frutos para você. E para que você possa doar, você primeiro precisa gostar. Não adianta você que está pensando assim, nossa, só porque eu vi uma reportagem na televisão falando que, olha,
os novos programadores ganham 15 mil reais por mês, né? De novo, só para ficar sentado. Não tá sentado só na cadeira, porque é a visão da minha esposa, né? De você estar lá sem fazer nada. Não, ele tá fazendo muita coisa. Ele não está lá só sentado coçando o saco, ele está fazendo outras coisas muito importantes e ele ganha proporcional à sua responsabilidade. Só que para que ele tenha chego lá, ele primeiro teve que provar, né? Então, quando eu falo para você doar, primeiro fazer o que você gosta, realmente você precisa gostar dessa área, de servir com o seu propósito, servir as pessoas com a sua arte de programar. A hora que as pessoas começarem a perceber isso, elas vão querer te retribuir. Porque você ajudou ela, é do ser humano querer retribuir. É do ser humano. Isso está programado na sua mente, está programado na minha. Ok? Então, o seu primeiro ponto de todos. Começar a primeiro doar. Óbvio que você não vai ser bobo, óbvio que você não vai ser... a gente não vai ficar falando que dinheiro não é importante pra caramba, mas você vai fazer um investimento de médio a longo prazo. É a poupança que você vai fazer, você vai colocar nessa poupança, tá? Então, primeira coisa, gostar do que você quer fazer. Como que você consegue ganhar dinheiro? Como eu comentei, ganhar dinheiro vai ser proporcional àquilo que você está fazendo. Se você entrega um alto valor, as pessoas vão te remunerar por isso. Então você precisa começar a prestar atenção em que tipo de serviço que você está prestando para outra pessoa, mesmo que você não seja um freelancer ou empresário, até mesmo numa empresa, ok? E como está a qualidade do seu serviço, a sua responsabilidade sobre isso, e isso influencia diretamente no conhecimento que você tem e no mercado, né? Porque o mercado também precisa comportar aquilo que você quer ganhar. Não adianta nada você querer ganhar os 15 mil, talvez numa tecnologia que não dá tanto. Então você primeiro precisa ter um conhecimento e estar alinhado com o mercado. Legal? E como é que você consegue então liberdade para isso? Hoje está muito mais fácil. Por exemplo, hoje... hoje a gente só tem uma pessoa trabalhando no escritório, junto comigo ali, é eu, meu sócio, mais uma pessoa, né? Eu, meu sócio, a minha sócia e mais uma pessoa trabalhando com a área de programação. Todos os outros programadores, desenvolvedores, programadoras também, estão em N regiões do país, tá? Tem um em Recife, tem outro... Bom, enfim, já tem gente do Paraná. Então são pessoas relativamente distantes. Espírito Santo, já trabalhou com um rapaz que já era do Espírito Santo. Enfim, são pessoas que realmente tá mais tranquilo, tá? É claro que não vai ser todas as empresas que vão fazer isso, mas isso já pode começar a indicar, inclusive para você, caminhos que você deve tomar. Então, se você tiver o conhecimento, né, fazendo o que você gosta, no mercado bom, começa a procurar, então, por exemplo, oportunidades que te proporcionam isso, ou perfis de empresa que te proporcionam isso. Legal? E se eu trabalho numa empresa que o meu chefe não deixa? Bom, daí tem todo um trabalho, até no próprio livro do Tim Ferriss, ele fala como que você consegue se libertar dessa rotina. Eu não vou ficar explicando o livro aqui, porque a gente já está num tempo avançado, mas enfim. Mas você pode depois ver no livro. Passa na livraria, não precisa comprar o livro. Passa na livraria e dá uma folhada. Trabalhe 4 horas por semana. Tim Ferriss. Tá? Ele é um americano e tem uma versão do livro dele em português, que é esse mesmo título que eu falei para você. Legal? Então, é isso. Não tem muito o que fazer. E parar de ficar desesperado. Lembra sempre, doar primeiro, colocar na sua poupança lá, tá certo? Esse investimento, e parar de achar que a hora que você vai entrar na empresa, você já vai ter lá, você já vai ser o presidente da empresa. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que a vida segue. O mundo tem o tempo dele, tá? E o tempo do mundo é mais importante que o seu mundo. Então você precisa ter primeiro paciência, né? O tempo do mundo é mais importante que o seu tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente fica batendo cabeça, chateado, porque as coisas não acontecem na hora que a gente quer, mas as coisas acontecem na hora que é preciso. Mas quando as coisas acontecem, você precisa estar preparado, né? Porque sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Legal? Então, acho que eu já falei demais aqui, a gente já está completando
quase 25 minutos de áudio, em que eu expliquei aí como eu fiquei muito rico, eu expliquei um pouco dessa história e também algumas dicas, como que você consegue ser também muito rico como eu sou, trabalhando como programador. Legal? Ou também você que está começando e pensando em entrar nessa área, como que você já começa a enxergar as coisas diferentes. Bacana? Então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Tá? Se você gostou, assina meu podcast, entra lá no meu blog, devsamurai.com.br. Lá vai ter em algum local um link para o podcast, se você prefere meus conteúdos em áudio também. Lá, todos os meus conteúdos que eu coloco no YouTube, por exemplo, que eu gravo vídeos, eu coloco lá no podcast, porque você pode ter um programinha de podcast no seu telefone e já chega para você. Legal? Se você estiver escutando esse áudio do meu YouTube, clica aí em se inscrever, porque você também pode consumir mais materiais ainda como esse. Legal? E se você não sabe ainda como começar a programar e gostaria de seguir isso que eu comentei, ser um novo rico também, um novo programador rico, acessa aí programardozero.com.br. Legal, pessoal? Então acho que é isso. Agradeço muito o seu tempo por estar aqui junto comigo nessas reflexões, nessas situações, mas acho que é isso. Então, muito obrigado, um forte abraço. Tchau, tchau.